Eu espero que tenha sido um bom dia aí para todos. Eu espero que o dia da mentira tenha servido aí para todos. Se você por acaso estiver envolvido aí em dificuldades, em problemas, em questões complicadas, eu espero que você tenha tirado aí os proveitos e as lições necessárias do que as circunstâncias muitas vezes nos apresentam quanto dificuldades, enquanto momentos difíceis que nós passamos e que nós vivemos. Mas é muito importante que a gente aprenda, é muito importante que a gente busque olhar através do nosso coração, olhar através da alma, o olhar através da nossa supraconsciência, que é o olhar divino, que é o olhar do coração, que é o olhar do amor, como nós devemos enxergar os problemas que nós vivenciamos e como nós podemos extrair deles as melhores lições, os melhores aprendizados, enfim, que nós consigamos suportar aí as dores e as dificuldades dos nossos dias. Mas se você por acaso teve um dia feliz, se você por acaso teve um dia aí bacana, se você por acaso teve um 1º de abril maravilhoso, repleto de alegrias, repleto de amor, repleto de felicidade, meus parabéns. É isso aí, continue vibrando nesta felicidade absoluta, continue vibrando nesse amor absoluto. Nós sabemos que a vida, nós não sabemos, na verdade, quando nós terminaremos aí o filme da história de nossas vidas, não sabemos quando nós terminaremos aí a nossa jornada aqui na Terra. Então que nós aproveitemos cada minuto, que nós aproveitemos cada segundo, que nós aproveitemos os momentos maravilhosos e que também aproveitemos os momentos dolorosos, os momentos difíceis, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver aí os nossos aprendizados necessários, né? Nós temos muito que aprender aqui na Terra, pode ter certeza, todos nós temos muito que crescer, muito que aprender, muito que vivenciar, e assim, quem sabe, nós nos dispomos a entrar nesse caminho de evolução, nesse processo de crescimento, se formos generosos com nós mesmos, se tivermos humildade o suficiente para entender o quanto nós precisamos crescer, o quanto nós precisamos aprender. Pode ter certeza que você tira um pouco aí da pressão do seu coração, pode ter certeza que você alivia um pouco o peso da sua alma, e assim você trafega de uma forma um pouco mais tranquila. A paz que eu senti depois da live de ontem, eu nunca havia experimentado na vida. Não sei se foi o sorriso do Rubens ou a chuva de palavras positivas que você falou, uma energia de paz muito boa. Foi o sorriso do Robson, tá, Euzinha? Com certeza, esse cara tem uma energia muito boa, esse cara tem uma energia e uma luz dentro dele muito, muito bacana mesmo. Não foi à toa que ele nos deu aí a presença a honra de sua presença ontem à noite, e eu também me senti dessa forma. Foi a luz que emanou de dentro dele, a energia que emanou de dentro dele. Aquele sorriso não engana ninguém, é um sorriso verdadeiro, puro, bonito, e esse cara realmente, Robson, você realmente emanou aí uma energia muito gostosa para todos nós, tornando nossa noite absolutamente inesquecível. Então, Euzinha, não teve nada a ver com o que eu falei, teve a ver com o que ele jorrou pra gente aí, enquanto amor, enquanto energia boa. Lucian Xavier, o nosso editor, o editor do Ponto de Virada, muito obrigado aí pela sua presença, Lucian, em processo de desconstrução. Já estou vendo a diferença. É isso aí, Rubens, não vai ser difícil, você vai ver, não vai ser difícil. Não bota na tua cabeça que vai ser difícil, porque não vai ser. Pode ter certeza que vai ser até muito prazeroso. Cada passo que você der na direção correta, cada vitória que você alcançar, cada vez que você for se sentindo cada vez melhor, você vai ver como é prazeroso, como é maravilhoso, e você vai se sentir aí sendo carregado pelos braços de Papai do Céu. E aí, meu irmão, não tem emoção melhor nessa vida, não tem emoção melhor nessa vida do que a gente se sentir abraçado e acarinhado por Papai do Céu. E aí você vai cada vez mais vai se sentir muito bem, pode ter certeza. Alana Mansur, dia tenso hoje. Fiquei chateada, roubaram dentro do meu kitnet várias coisas de uso pessoal. Vou pensar no desapego, trabalho e vou comprar tudo novamente. Exatamente, Alana. Levaram objetos materiais que pra gente perder basta a gente ter. Lembra disso. O importante é sua saúde, sua vida, né? O importante é que você tá bem, graças a Deus, né? Acredita que de alguma forma pode ser que haja algum descompasso de frequência, de vibração sua, tá, meu amor? Alguma preocupação, algum medo que você esteja tendo com alguma outra coisa, tá? Que acaba abrindo espaço para que esse tipo de coisa aconteça. Então olha para dentro de você, porque pode ser que exista alguma causa, tá? De alguma vibração. Como é que foi que você se sentiu nos últimos dias? Como você estava se sentindo nos dias passados?
dá uma olhada, dá uma investigada nisso, porque pode ser que você tenha aberto um campo de vibração ruim, tá? Que acabou ocasionando esse movimento aí, tá bom? Se protege aí, meu amor. Vê como é que você estava se sentindo, viu? Gratidão pela oportunidade de assistir você. Muito bom, Rubens. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Maria Angélica Sanches, boa noite. Boa noite, Bela 1, Semijoias. Boa noite, Aleso Rodiliano. Felipe Saquete, meu irmão. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença, Felipe. Wesley Lucas, boa noite. Assisti mais tarde sua live que você fez de manhã. Que bom que você gostou, Rubens, que bom que você gostou. Graças a Deus a live foi bem gostosa mesmo. Valeu, Pedro, Isabela Ferreira, boa noite a todos, muito obrigado e vamos partir para dentro. Então o que acontece? Nós estávamos falando hoje a respeito, como hoje é o dia da mentira, né? Deixa eu só fazer um convite rápido aqui, 21 horas e 11 minutos, tá? Para quem tiver afim aí de tirar algum aperto do coração, quem tiver precisando aliviar aí o seu coração, quem tiver precisando tirar algum peso da alma, quem tiver querendo tirar, ou pelo menos tirar alguma dúvida a respeito das questões que nós vamos colocando aqui diariamente e noturnamente também, tá? É só botar Pedro me ajuda aí, só botar Pedro me ajuda e a gente troca uma ideia aqui com muito amor, tá? Para você poder tirar aí os pesos do seu coração, não se angustie, não fique carregando esses pesos no seu coração, não fique carregando esses pesos na sua alma, tá? Se você precisar de alguma forma de tirar aí algum peso do seu coração ou tirar alguma dúvida a respeito do que nós viemos comentando aqui toda noite, é só você botar aí todo dia e toda noite, é só você botar aí Pedro me ajuda e a gente cai pra dentro, tá? Então, convite está feito, vamos seguir o assunto. Robertinha Cunha, boa noite. Mafle Mônica, boa noite. Albert John, boa noite. Sandrinha, um beijo muito grande, muito obrigado. O Enzo Arruda Senra, boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estávamos hoje falando, como hoje é o dia da mentira, né? Estávamos hoje falando das mentiras que nós vamos contando para nós, né? E assim nós vamos enganando ou jogando para debaixo do tapete, né? Coisas que nós sentimos, né? Sentimentos que nós não gostamos da existência deles, né? E assim nós vamos criando mentiras, né? Vamos criando pretextos, vamos criando justificativas, né, para que a gente não vá de encontro a sentimentos, né, que nós temos dentro de nós e que nós não gostamos de enxergar. São sentimentos que estão, são pensamentos, são sombras, né, que estão escondidas aí no nosso subconsciente, né? Então nessa área escura da nossa mente ficam guardadas memórias emocionais, né, que no correr de nossas vidas nós vamos acumulando, né, não só memórias emocionais negativas de fatos que aconteceram com a gente, mas de coisas que nos disseram, de impressões, né, que nós vamos acumulando dentro de nós. Por exemplo, se você estiver vendo às vezes o jornal, né, na televisão e de repente vem uma notícia muito negativa, muito ruim, né, e aquilo mexe emocionalmente com você, ou seja, você também se aprofunda em negatividade emocional ao assistir uma notícia, isso fica cravado lá no seu subconsciente. Isso de alguma forma vai ficar guardado dentro de você. Essas coisas vão se acumulando dentro do nosso subconsciente e vão gerando, certo? Depois, consequências. Ou seja, vão gerando medo, vão gerando ansiedades, vão gerando coisas que nós não sabemos da onde isso se originou, tá? Mas pode se originar de qualquer lugar. Pode ser uma coisa que uma pessoa contou para você e mexeu com você emocionalmente. Pode ser de uma notícia do jornal, pode ser de uma cena que você tenha visto na rua, pode ser de algo que alguém te contou, ficou insistindo com você na infância, né? Por exemplo, se seu pai e sua mãe durante a infância falava para você, não sai, é muito perigoso, não sei o que, é muito perigoso, cuidado, etc e tal, você vai guardando isso dentro de você, aquilo fica cravado dentro de você e depois aquilo vai se reconstruir, né, em forma de medo, em forma de ansiedade, em forma de angústia, de tristeza, e nós não sabemos muito bem da onde aquilo nasceu, da onde aquilo está se originando. São frutos negativos que nós vamos gerando no correr de nossas vidas por conta do armazenamento negativo que nós fazemos aí na nossa mente subconsciente. Como é que nós limpamos
essas memórias. Como é que a gente faz para limpar essas memórias? Nós temos alguns caminhos, tá? Um dos caminhos é enxergar essas coisas, né, de alguma forma, buscar não mentir para nós, ou seja, não justificar as nossas não atitudes ou as nossas atitudes equivocadas, certo? Nas costas de outras pessoas, nas costas do governo, nas costas do que esteja acontecendo aí no mundo, nas costas de Deus, né? Muita gente fala, foi Deus que quis, foi isso que aconteceu, foi não sei o quê. Então a gente vai mentindo pra gente, nós vamos criando pequenas mentiras, né, para não precisar enxergar dentro de nós o que nós estamos fazendo, quais são as mentiras que nós estamos contando para cada um, para nós mesmos, né? E assim nós vamos mantendo lá no subterfúgio de nossa mente subconsciente algumas coisas escuras que nós devemos encarar. Então, quando nós trazemos a responsabilidade de nossas vidas, de nossas atitudes, de nossos pensamentos e da forma como nós sentimos para dentro de nós, né, olhando para nós como nós estávamos nos sentindo antes, como nós estamos nos sentindo nesse exato momento, a gente vai ganhando um senso de autorresponsabilidade por tudo que acontece em nossa vida, né? Então eu tive medo e não tomei aquela atitude, né? Eu tive medo e acabei tomando uma atitude equivocada, né? Eu acabei fazendo algo que eu não deveria ter feito, né? E assim nós vamos reconhecendo algumas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, né? Por conta aí de sentimentos que nós vamos guardando dentro de nós. E isso é muito saudável, tá? É muito saudável quando a gente enxerga as coisas todas como no entendimento da nossa responsabilidade. Da nossa responsabilidade. Pode não ser nossa culpa, mas é nossa responsabilidade saber como nós reagimos às coisas que nos acontecem. É nossa responsabilidade saber como nós nos sentimos. É nossa responsabilidade nós termos o entendimento de que quem vai responder depois pelas coisas que acontecem em nossas vidas somos nós, né? Eu gosto muito de lembrar uma história, né, quando as pessoas falam, mas Pedro, tá acontecendo tanta coisa e tal, tá muito ruim aquilo, etc e tal, que é a história do Soichiro, se eu não me engano, Soichiro Honda, né, que quando ele criou a moto, né, quando ele criou a moto no Japão, lá pelos idos de 1940 e pouco, durante a Segunda Guerra Mundial, esse japonês teimoso pra burro criou a moto. Como é que foi que ele fez isso? Primeiro ele criou uma fábrica para desenvolver uma peça automotiva para uma empresa de veículos, né? Essa empresa negou a peça dele. E aí depois ele foi lá, reconstruiu a peça e conseguiu vender. E aí veio a Segunda Guerra, né? E veio o bombardeio e destruiu a fábrica do nosso querido teimoso Honda, destruiu a fábrica dele. E aí ele foi lá e conseguiu reerguer a fábrica dele, depois do bombardeio. Ele conseguiu reerguer a fábrica dele depois daquilo ter sido destruído por bombas. E aí o que aconteceu? No Japão veio um terremoto e destruiu de novo a fábrica dele. Ou seja, foi ao chão por 2 vezes a fábrica inteira, uma vez por bombardeio, outra vez por terremoto. E aí o que ele fez? Não dava muito para circular no Japão naquela época, lógico, depois de bombardeio, terremoto, estava com uma carência muito grande de gasolina. Então ele inventou um motor pequenininho e botou na bicicletinha dele. E aí ele conseguia cumprir longas distâncias, né, com aquele motorzinho naquela bicicleta. O pessoal gostou daquela invenção e começou a pedir para ele fabricar mais, para ele fazer uma fabricação em série daquilo, né? E aí ele não tinha mais dinheiro, quer dizer, tinha sido derrubada a fábrica dele 2 vezes, depois perdeu tudo que ele tinha, né? Enfim, aí o pessoal pedindo para ele fazer, o que ele fez? Ele foi pedir para 15 mil lojistas dinheiro para ele poder fazer a produção em série da bicicletinha com motor. E aí 5 mil lojistas aproximadamente resolveram ajudá-lo e financiar a fabricação em série da tal da bicicletinha com motor. Assim ele reconstruiu uma fábrica, né, e começou a produzir as motos em série. Ou seja, dali inventou-se a moto. Se não fosse a Segunda Guerra, o bombardeio
bombardeio, o terremoto, pode ser que nós não tivéssemos motos hoje em dia, né, aqui sendo tão utilizadas aí. E se não fosse esse cara tão teimoso, né, nós com certeza não teríamos aí as motocas, né, que tanto auxiliam, né, no mundo inteiro a locomoção aí das pessoas, né? E se fossem outras pessoas, né, imagina quantas desculpas ele não poderia ter dado para ter desistido da sua história, né? Quantas desculpas, ou seja, o primeiro bombardeio destruiu a fábrica, acabou o sonho, acabou a história. Depois o terremoto, então não tem condição, terremoto, o país destruído, né, por terremoto, por bombardeio, ou seja, não há mais nada o que ser feito, não há mais nada, né, que possa se fazer. E aí, mais uma vez, ele foi lá e se reergueu, ou seja, foram duas pancadas muito fortes, né? E isso fez com que ele ganhasse ainda mais força através da sua criatividade. Ele foi lá e conseguiu reerguer. Quantas desculpas ele não podia ter dado para ele mesmo a respeito de que estava vivendo num país destruído, não há mais jeito, não há mais solução, né? E como ele consegue, através da criação, da criatividade dele, né, conseguiu reerguer a história dele e servir ao planeta inteiro, né, com uma invenção, né, que muito útil para tantas pessoas, né? Tem cidades aqui no Brasil mesmo, né, principalmente ali no norte do país, que nossa, a quantidade de motocicletas é uma coisa absurda, né? Absurda. Então essa vontade, essa teimosia, né, e essa coisa muito legal, quando a gente fala que nós somos a imagem e semelhança do Criador, né? Tudo que existe no planeta, que foi inventado pelo ser humano, nasceu da sua cabeça, nasceu da sua capacidade de criação, nasceu do seu potencial de imaginação. Ou seja, a moto nada mais foi do que o cara pegar uma bicicleta e falar, vou fazer um motorzinho pequeno para eu poder andar longas distâncias. Ele criou na cabeça dele primeiro e depois ele realizou. Todos os processos de criação são dessa forma e todos nós estamos criando o tempo inteiro. Ou nós estamos criando desculpas, ou nós estamos criando pretextos, ou nós estamos criando dificuldades para nós mesmos, ou nós estamos criando coisas que podem servir a uma quantidade enorme de pessoas, mesmo em momentos de muita dificuldade, mesmo em momentos de de tragédias, né, como a que nós estamos vivenciando, por exemplo, no nosso país e no mundo agora. Então, ao invés de nós nos ocuparmos das desculpas, das responsabilidades, né, terceirizadas, vamos dizer assim, e da criação de pretextos e de mentiras, vale muito a pena a gente pensar nisso. Tudo que é criado nesse planeta, inclusive muitas das causas e consequências da história da sua vida, partem primeiro da sua imaginação. Depois da sua imaginação, elas se transformam em realizações. Tal qual a planta de um arquiteto que nasce primeiro na cabeça dele. Tal qual um roteiro de cinema que nasce primeiro na cabeça de uma pessoa. Tal qual a moto e o papel higiênico que com certeza nasceram primeiro na cabeça de alguém. Então a sua capacidade de criação, a sua capacidade de imaginação, ela pode suplantar muitos dos medos, muitos dos problemas, né, que nós vivenciamos aí nas nossas vidas, das dificuldades que nós vivenciamos. Nós temos uma capacidade imaginativa, um potencial de criação muito grande. Esse potencial de criação, o que acontece? Ele cria situações que nos põem medo, ele cria situações que nos põem angustiados, ele cria situações que nos deixam ansiosos, eles vão criando coisas contra a gente, ou eles podem criar coisas a nosso favor, né? Então é muito importante que a gente direcione, né, de alguma forma, de uma forma positiva, sempre positiva, a nossa imaginação, sabendo que a nossa imaginação e a nossa criação podem gerar coisas maravilhosas para cada um de nós, podem gerar coisas incríveis para cada um de nós, né? Tem um pessoal de física quântica que faz um trabalho de
logo que amanhece, as pessoas sentam, se concentram e criam como vai ser o dia delas, imaginam como vai ser o dia delas, e muitas, à medida que você vai treinando e exercitando isso, né, isso vai se tornando cada vez mais potente, isso vai se tornando cada vez mais real, né? Você vai ganhando mais força cada vez que você vai criando e imaginando como você gostaria que o seu dia corresse, né? Então nossa capacidade de criação e de imaginação, se bem direcionada, joga a teu favor, e é uma arma muito poderosa que você tem a teu favor. Ou seja, você imaginar como se darão conversas difíceis, você imaginar como você estará daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você ficar imaginando como você gostaria que coisas acontecessem na sua vida, ou simplesmente você deixar sem direção nenhuma a sua imaginação e a sua criação ficarem criando e imaginando coisas negativas para dentro de você, gerando sentimentos negativos, medo, angústia, tristeza, etc e tal, e assim você vai deixando uma arma tão poderosa, né, virar o cano para você mesmo. Pedro, você já notou que quase tudo não pode ser intitulado de bom ou ruim, o uso que define, assim como você está falando da imaginação ou da racionalização. Olha, Virgínia, nesse caso é bom ou ruim sim, tá? Infelizmente, tá? Nesse caso pode ser chamado até de benéfico ou maléfico, pode ser chamado de saudável ou insalubre, certo? Quando nós deixamos que a nossa imaginação corra contra nós, certo? Não há benefício nisso, tá? Não há benefício nisso. Existe o benefício do aprendizado. Se você der sorte de na vida você cruzar com alguém que consiga te dizer o quanto que a sua imaginação e a sua criatividade podem te causar mal, e você poder se atentar para isso a tempo e poder reagir, parabéns, né? Mas é uma sorte, certo? E você aí sim está tendo um benefício de ter o entendimento de que aquilo te prejudicou. Porém, isso realmente não é positivo de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Isso é algo que nós, todos seres humanos, devíamos nos atentar. Deveriam ter ensinado isso pra gente na escola, certo? Controle a sua imaginação, direcione a sua imaginação e os seus pensamentos, uma vez que se você deixá-los completamente soltos, você vai causar malefícios muito grandes para você, e consequentemente você pode gerar aí a sua finitude antecipada, certo? Existe uma problemática muito grande aí, mas é exatamente isso. A imaginação pode ser boa ou ruim, de acordo com o uso que a pessoa faz dela. Perfeito, amor, é exatamente isso aí, Virgínia. Então estamos falando a mesma coisa, estamos conversando igualzinho. O que acontece? Ela sendo bem usada, ela sendo direcionada. Eu uso muito o exemplo de como, assim, num set de filmagem, se você tem um diretor, né, que sabe o que está fazendo, um diretor que está ali enxergando, né, com clareza o trabalho, ele consegue botar a equipe inteira trabalhando afinada em torno de um propósito e de um objetivo só, um bom objetivo, um bom propósito, e consequentemente as pessoas terão um belo dia de trabalho, certo? Mas quando tem uma equipe no set e um diretor ausente, ou seja, e manda um recado, façam aí a cena e vamos ver no que dá. Imagina, né? Ou seja, tudo pode transcorrer de uma forma completamente louca, completamente solta. Quem já teve num set de filmagem sabe que às vezes, mesmo com o diretor presente, né, a coisa toda transcorre de uma forma muito maluca, muito louca, né? Então é um funcionamento, né, de trabalho que fica solto, né, e que a gente não está se apercebendo, ou seja, não tem uma pessoa responsável designando para onde nós queremos que aquilo vá, né? Quais os resultados que nós queremos que aquele dia de trabalho tenha. Assim funciona a nossa imaginação e a nossa capacidade de criação. Como você gostaria que ela trabalhasse em seu benefício? Ou seja, criando, imaginando coisas maravilhosas na sua vida, criando, imaginando momentos únicos na sua existência, criando, imaginando que coisas incríveis estão acontecendo, mas criando, imaginando mesmo, imaginando em detalhes
detalhes, vendo as coisas acontecendo dentro da sua imaginação, vendo coisas gostosas acontecendo dentro da sua imaginação, vendo coisas maravilhosas acontecendo dentro da sua imaginação. Quando você começa a botar ela para trabalhar em seu benefício, quando você começa a gerar coisas gostosas dentro de você, o que você está fazendo? A sua imaginação, na verdade, a sua criação, elas estão se interconectando, né, com a nossa mente superior, vamos dizer assim, que só pode agir através de você, que só pode agir através do seu trabalho, né? A mente superior, ela é uma mente poderosa, mas estática. Ela não pode criar uma moto, por exemplo, se ela não tiver uma pessoa, né, para ser o canal dessa criação. Então você pode se transformar no canal de várias criações. Basta que você desperte a sua imaginação, desperte a sua criatividade para coisas maravilhosas que você queira criar, que chamem ao seu coração, que encantem o seu coração, que te gerem emoção, que te gerem sentimentos bons. Então você está se abrindo de alguma forma para você também se tornar um canal de criação e imaginação de coisas maravilhosas. E assim, quem sabe um de vocês vai resultar utilizando isso, utilizando esse entendimento, quem sabe um de vocês não vai criar algo, né, que vai ser benéfico para muitas pessoas aí. Quem sabe não sai daí dessa turma, né, uma criação daquelas de mexer com o mundo, de mexer com o universo de uma forma bem positiva, né? Mas o papo era sobre as mentiras que nós contávamos para nós. Deixa eu ver vocês aqui antes de continuar. Pode ser excelente em se preparar para uma reunião de negócios ou péssimo para avaliar os outros. Com certeza, se você deixar a sua imaginação ir para um lugar negativo de avaliação e de crítica, né, pode ter certeza que isso só vai gerar malefícios. Mas se for para a criação de uma coisa positiva e gostosa, só vai te ajudar. Exato, nossa mente está nos testando sempre. Ela não para de funcionar, né? Mente insana. Boa noite, adoro seus exemplos chiquérrimos dos sets de filmagem. Virgínia, porque é o nosso ambiente, né? Você é esse diretor, que alegria foi trabalhar com você. Obrigado, Adriana, muito obrigado mesmo. Orar e vigiar, é isso aí. Clarice Pinheiro, Rubens, faz sentido o que Pedro está falando no livro O Poder do Subconsciente, diz que o medo é anormal, e sendo anormal, a imaginação está fora de controle. Se pensar positivo, acontece. Exatamente, Rubens, o medo, ele não é natural da nossa criação, da nossa existência. Nós somos feitos de luz e amor. Nós somos só seres de luz, de amor. Então o nosso lugar original é o amor, e por isso que você se sente muito bem quando você está amando a você mesmo, quando você gera amor para outra pessoa, quando você está em estado de amor, você simplesmente está se sentindo muito bem, porque você está conectado com a sua origem. E quando nós estamos com medo, né, nosso corpo se descontrola de alguma forma, todo o nosso corpo reage, né, muitas vezes provocando a inação, ou seja, nós paralisamos por conta do medo. E aí o que acontece? O corpo estranha, o corpo reage de uma forma negativa, aquilo não é comum para o corpo, não é confortável para o corpo sentir medo, sentir ansiedade. Por isso que é justamente o corpo de novo querendo te avisar que alguma coisa está errada dentro do teu caminho de pensamentos, né? Dentro do teu caminho de sentimentos. Tem alguma coisa errada. Então o que acontece? O corpo reage, o corpo para, né? E de alguma forma ele sente e fala assim, olha, eu estou sentindo um negócio ruim aqui. O que está acontecendo aí em cima na sua cabeça? O departamento de controle aí está com algum problema, porque aqui embaixo nós estamos sentindo alguma coisa muito esquisita. É um tal de medo. Pô, dá uma olhada aí em cima, vê se vocês conseguem acertar, porque aqui embaixo o negócio não está legal. E assim você então começa a imaginar diferente, começa a criar diferente, e aí o corpo começa a sentir algo de bom, se acomoda, o medo vai embora e a gente segue em frente, né? É assim bem que funciona. As mentiras, adoro, porque mesmo na mentira nossa essência transborda. É isso aí. Entretanto, viver mentindo para nós mesmos é a pior autossabotagem, com certeza. Eu penso que o medo é muito normal. Minhas fontes de embasamento são diferentes de algumas olhadas por aqui. Preciso ler isso também. Dá uma olhada, Virgínia, porque sempre que o corpo sentir algo estranho, sempre que o seu corpo físico reclamar de alguma coisa, e ele reclama através de sensações ruins,
ele reclama através de um estado negativo, né, de sensibilidade negativa, né, e quando você sente medo, o seu coração de alguma forma se contrai, alguma coisa acontece de esquisito no seu corpo, né, não é uma sensação prazerosa, não é uma sensação gostosa. Então é o seu corpo te avisando que na torre de comando está tendo algum problema, algum cocoré está acontecendo lá na torre de comando, e é bom a gente dar uma olhada nela, né? Se a gente entendesse melhor esta ligação de comunicação que corpo e mente fazem constantemente, né? Nós estaríamos 10.000 anos-luz à frente do que nós estamos, mas nós só nos apercebemos da mente, nós nos concentramos muito na mente e esquecemos de escutar o corpo, ou nem sabemos que nós devemos escutar o nosso corpo, nem sabemos que nós temos uma sensibilidade de física, né, que está nos avisando de tudo o tempo inteiro. Começa com um pequeno sinal, eu já falei até muito isso aqui, começa com um pequeno sinal, começa com alguma coisa e daqui a pouco vai gerando doenças, dores, etc e tal, né? É o corpo te avisando, é o corpo tentando se comunicar com você, é o corpo falando, cara, cuidado com seus pensamentos, cuidado com os seus sentimentos, tá rolando um negócio esquisito aqui, nós não estamos nos sentindo bem, alô aí em cima, pessoal, aqui não tá legal, entendeu? É mais ou menos dessa forma que acontece. Então o corpo vai sempre te avisar, o corpo vai sempre te avisar se algo não tá legal, se algo não tá bom, se algo não tá bacana, e assim você vai imediatamente para sua mente, assim você vai lá para a torre de comando e vê o que tá esquisito ali, vê o que não tá rolando legal, vê o que não tá rolando bacana na sua torre de comando, certo? Ou seja, na sua mente, na sua mentalidade, assim você vai vendo o que tá de esquisito ali, e você vai poder corrigir através da sua mente consciente, vai entender que você está gerando pensamentos, né, através também da sua imaginação e da sua criatividade, que não são saudáveis para você, e aí você, através da sua mente consciente, você consegue redirecionar, né, o caminho, você consegue melhorar aí as coisas que estão rolando de uma forma esquisita, né? Então é uma combinação de comunicação muito rica, muito saudável, e quem começar a se acostumar a ter esse entendimento e essa clareza, pode ter certeza, vai evitar muitos danos no futuro, vai evitar que se cresça muitas coisas ruins, vai evitar muitas consequências negativas, né, nesse funcionamento aí de mente, corpo, etc e tal. E vai se atentar para não alimentar, né, pensamentos, imaginações criativas negativas que nós vamos alimentando aí no passar dos anos sem nos aperceber. E aí o que acontece? Nossas células cerebrais e nossas células físicas vão se viciando nesses choques de sensações erradas e negativas. Tanto a mente quanto o corpo vão se viciando nesse lugar ruim, e assim vai ficando depois cada vez mais difícil de quebrar esse vício, de quebrar esses hábitos, né, que as células cerebrais e corporais e físicas foram se acomodando nesses choques, nessas sensações. Então aquilo vai virando uma coisa que depois elas sentem falta, e aí é que é difícil reverter o processo posteriormente. Por isso que tantas pessoas hoje em dia, né, estão aí repletas de dificuldades mentais, repletas de dificuldades emocionais, né? Os remédios, né, para atender as pessoas com ansiedade são os mais vendidos do mundo, né? As consequências de saúde física das pessoas é uma tragédia, né, no mundo inteiro, né? As pessoas estão sempre aí com problemas gravíssimos o tempo inteiro, né? Então isso tudo é responsabilidade do não entendimento de como nós funcionamos. Deixa eu dar uma olhada aqui em o que vocês estão falando. Espera aí, a Alana Mansur, pessoal, vou ter que sair. Uma boa noite, valeu Alana, um beijo muito grande, meu amor, muito obrigado. É verdade, quando eu sou exposta a grande tensão, logo caio doente, não fantasiosa, mas reais mesmo. Com certeza, Maria, na hora o corpo reage e te avisa, né? Eu entendo o medo como um mecanismo natural de alerta, de defesa, mas quando acionamos muitas vezes, esse mecanismo vira patologia. Na verdade, Margarete, a atenção, né, e a precaução,
né? A consciência, na verdade, seria o grande sistema, né? De você entender que nível de risco você está correndo, que nível de risco você se expõe, né? O medo, na verdade, ele é um último grau de choque para tentar te frear, para tentar te parar, caso o corpo e a mente estejam achando que você vai fazer algo de ruim para você. Mas muitas vezes esse algo de ruim não é ruim, certo? Muitas vezes ele é positivo. Então ele é um controle descontrolado, né? É um entendimento da mente e do corpo que muitas vezes pode estar equivocado. Por exemplo, uma pessoa vai enfrentar uma reunião de trabalho, né? E aí sente medo de encarar as pessoas que estão lá nessa reunião, correto? Esse medo é porque mente e corpo estão achando que você vai correr algum risco nessa reunião, correto? Mas muitas vezes não há risco nenhum, pelo contrário, né? Uma reunião da qual você pode tirar muitos benefícios, mas a mente e o corpo, elas travam você porque elas acham que você vai sofrer algum tipo de risco e não vai, né? Então ela ainda está num modo de trabalho de herança, né, de milênios atrás, né, quando o medo vinha justamente por conta de perigos que os homens e as mulheres enfrentavam lá nos seus dias, mas que também não era bom, né, no sentido de que se vem um leão na minha direção, eu estou lá na idade das cavernas, se vem um leão na minha direção ou um dinossauro correr atrás de mim, eu sinto medo, o que acontece? Eu vou travar, né? Eu não vou ter o se liga e sai correndo, né? O que nos ajuda, na verdade, a nos parar quando nós devemos parar, evitar situações que nós devemos evitar, e avançar para situações que nós devemos avançar. A nossa intuição. É aí que nós começamos a usar a grande arma que nos protege, que nos ajuda, que nos orienta, né, que nos bota em situações, nos põe de forma positiva para enfrentar situações legais, né, e que nos faz travar ou nos faz evitar situações que podem ser negativas para a gente. A nossa intuição é uma arma muito poderosa e é ela, na verdade, a quem nós devemos confiar sempre, cada vez mais, né? Mais do que o medo, a intuição. O medo, ele vai te enganar. Muitas vezes ele vai te travar numa hora que você tem que ir para frente, né? Então não é uma coisa confiável para você poder evitar ou usar como seu benefício ou não, né? Pedro, as minhas crises de ansiedade, eu parava sempre no hospital achando que ia morrer. Eu imagino, eu já tive contato muito próximo com uma pessoa que também tinha isso, né? E a gente realmente ia parar no hospital e eram coisas horrorosas, né? E isso também é fundamentado numa origem lá de trás, né? Que à medida que você vai trabalhando sua calma, seu relaxamento, sua tranquilidade, né? À medida que você vai entendendo, né, o porquê que você está tendo essas crises, né? Da onde elas são geradas, né? Que na verdade são medos também, né? A ansiedade nada mais é do que uma resposta, uma consequência do medo que nós sentimos de algo ou de alguma coisa, né? Mas aí quando nós começamos a trabalhar a nossa calma, o nosso controle, certo? Nós simplesmente vamos anulando esse efeito causado por algo que gerou isso lá atrás, certo? À medida que você vai trabalhando, você vai ensinando novamente o seu corpo e a sua mente a reagir de uma forma diferente, ou seja, você vai fazendo uma reconexão neural física que vai eliminando a ansiedade com o tempo. Ou seja, cada crise que você tem, você segura, relaxa, respira, acalma o corpo, acalma a mente. Cada crise que você tem, você plau. Depois, cérebro e corpo vão fazer isso naturalmente. Eu realmente preciso entender melhor esse ponto que você foca. Bota aí a questão, Virgínia. Você não perdeu a TV que te perdeu, porque sua mente é uma usina para produzir sentimentos bons. Obrigado, Euzinha, obrigado. Foi de comum acordo. Exatamente o que eu penso. Claudinha, boa noite a todos. Eram dores pelo corpo, pressão, subia coração, acelerava, fazia um monte de exames e nunca dava nada. Justamente, era a sua mente que estava produzindo isso, o teu corpo reagia. Ei, pessoal da sala de comando, estamos com um problema aqui, ó, o coração está acelerado, tá vendo? A gente está avisando, coração acelerado.
dores pelo corpo, pressão. Isso tudo era o corpo te avisando. O corpo estava falando, gente, aí em cima, tá com problema. Então, pressão, coração acelera, dores pelo corpo. É o corpo se comunicando com a sua mente. E aí, no caso, era o quê? Pedindo, pelo amor de Deus, para você respirar, acalmar, relaxar, esvaziar um pouco a mente, silenciar um pouco a mente, que aí o corpo relaxando, a mente relaxando, todo mundo volta ao estágio normal, né? E o corpo normaliza novamente. E quanto mais você for fazendo isso, quanto mais você for trabalhando isso, depois, naturalmente, o seu corpo e a sua mente vão fazer isso sem que você precise se esforçar. Na verdade, vão fazer isso até de uma forma natural. Eles também vão se viciar em coisas boas. Ou seja, as nossas células se viciam tanto em coisas ruins quanto em coisas boas, né? Dependendo da forma como nós priorizamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos no correr de nossas vidas. Verdade, o medo é um poderoso sabotador e muitas vezes o medo surge disfarçado em dúvidas. Beleza, Rubens, que bom que você gostou aí, mas graças a Deus me livrei disso. Parabéns, Gi, que bom. Ficar ativando demais esse mecanismo de alerta causa o desequilíbrio. Exatamente, Margarete. Pedro, incrível essa ligação que você fez, porque depois os sentimentos e sintomas corporais se misturam e viram uma bagunça, como o filme da Matilda. Exatamente, Virgínia, como a gente não tem esse entendimento, como a gente não tem esse conhecimento, isso é um conhecimento que realmente pelo que eu estudei muito, poucas pessoas têm esse entendimento de que o corpo funciona como uma forma reativa de te avisar o que está acontecendo na sala de controle, é um barômetro, né? Infelizmente a gente não aprende a mexer com isso, e é exatamente isso que você falou. Depois nós não sabemos mais aonde começa o problema físico e aonde começa o problema psicológico, o problema mental, né? Aonde está a origem da bagunça que se tornou a forma desordenada com que nós estamos pensando e com que nós estamos sentindo, né? Por isso que eu falo sempre, qualquer mudança que nós devemos fazer nas nossas vidas, qualquer alteração em qualquer área de nossas vidas, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área de relacionamentos pessoais, amorosos, familiares, primeira coisa que nós devemos fazer é arrumar essa bagunça dentro de nós. A primeira coisa que nós devemos fazer é ajeitar sentimentos e pensamentos, certo? Quando nós ajeitamos sentimentos e pensamentos, né, aí sim nós podemos gerar mudanças positivas em qualquer área de nossas vidas. Querer mudar alguma área da sua vida, sem primeiro olhar para dentro e alterar a forma como você pensa, a forma como você sente, pode ter certeza, é um serviço inócuo, né? É querer remar no mar de nuvens. Você não vai sair do lugar. Você vai remar e não vai sair do lugar. Por quê? Você simplesmente não foi na origem da mudança necessária. Como você pensa, por exemplo, em relação a dinheiro? Quais são as suas crenças em relação a dinheiro? Qual é a sua relação emocional em relação a dinheiro? Se você não trabalhar tudo isso dentro de você, você não vai conseguir aumentar a sua renda, né? Porque você não foi na origem do problema. A origem do problema está dentro de você. Eu não consigo um relacionamento tal, não sei o que, assim assado, que eu gostaria muito de ter. Se você não olhar a forma emocional com que você lida com os seus relacionamentos, as suas crenças sobre relacionamento, as verdades que você estabelece para você, muitas vezes mentirosas, mas são verdades que nós estabelecemos para nós, né, a respeito de relacionamentos, nós não mudamos a origem, e aí nós não vamos conseguir ter êxito, né, em área nenhuma de nossas vidas, se nós não olharmos para dentro de nós e entendermos qual a relação emocional que nós temos com aquela área, né? E qual a relação mental, ou seja, quais são as nossas crenças, quais são os nossos pensamentos a respeito daquilo que nós estamos almejando melhorar em qualidade, né? Qual a área de nossa vida que nós gostaríamos de melhorar em qualidade, tá? Esse é o trabalho, na verdade, que eu estou desenvolvendo aqui no Ponto de Virada, né? Que nós vamos aí, acho que
perto de junho, se Deus quiser, perto de junho, nós vamos justamente fazer esse trabalho específico de conseguir mexer, né, na sua mentalidade, nos seus sentimentos, para que você possa ter um desenvolvimento melhor na área que você quiser evoluir, na área que você quiser melhorar em qualidade. Esse é o trabalho, né, que eu e a nossa equipe, né, não é minha, é nossa equipe, estamos desenvolvendo, né, para poder oferecer aí para vocês mais para frente, no intuito de poder ajudar vocês a terem desenvolvimentos nas áreas das suas vidas que vocês quiserem, né, mediante esse trabalho de análise, né, mental e emocional a respeito daquilo que você esteja almejando, tá? Esse trabalho deve sair em junho, gente, se Deus quiser, vai estar pronto em junho. O medo baixa a nossa frequência e acaba impedindo muita coisa. Com certeza, Flavinha, o medo é uma barreira, o medo te trava, né? O medo te segura, o medo te agarra, o medo te impede de vivenciar oportunidades maravilhosas na sua vida, né? A intuição te impede de fazer uma besteira ou de fazer algo muito legal. O medo te trava sem perguntar se é bom ou se é ruim. Ele simplesmente te trava. E aí a gente fica impedido realmente de nos desenvolvermos. Muito triste essa realidade, não adianta se dopar, necessitamos sentir, compreender para transmutar. Perfeito, Luana. Na verdade, esse é um trabalho que também nós vamos tentar aí desenvolver cada vez mais, né, das pessoas não necessitarem, a não ser que seja, claro, um caso de urgência, de emergência, mas cada vez mais as pessoas terem mais entendimento sobre como funcionamos, cada vez menos elas vão necessitar, né, dos remédios e dos subterfúgios, né? É mais por aí. Que explicação simples e muito boa sobre o medo. Maravilha, Rubens, que bom, meu irmão, que bom. Verdade, o medo muitas vezes trava a pessoa. As pessoas tendem a se anestesiar, é necessário sentir todo para conseguir evoluir. Perfeito, Virgínia. Como Márcia, entendi. Então o medo seria um alerta primitivo. Perfeito, Margarete, um alerta primitivo que te trava, entendeu? Mas ele não sabe se aquilo é bom para você. Ele não sabe se aquilo é negativo ou positivo. Ele simplesmente é um sistema de freio que te trava, e aí você, na maioria das vezes, viu, minha irmã, na maioria das vezes, ele está te impedindo de fazer coisas maravilhosas, na maioria das vezes, viu, nós temos uma intuição a ser desenvolvida, essa intuição vai te impedir de se encalacrar em coisas ruins. Essa intuição vai te impedir de se envolver em coisas negativas, tá? Mas o medo, não, o medo ele te trava e te impede o caminhar, ele te impede o processo de evolução. Medo é algo a ser trabalhado e extinguido o máximo que puder, tá? Para você poder realmente se expandir em crescimento. Medo é um peso que nós carregamos em nossas vidas e que já está mais do que na hora de nós nos livrarmos dele. Quanto mais nos livrarmos do medo e usarmos a intuição para nós entendermos se algo que nós estamos fazendo é bom ou ruim, se alguma situação da qual nós vamos nos colocar é boa ou ruim, melhor para todos nós. Viu? Sobre dopar-se anestesiar, existe um filme hard sobre o assunto, Hacking para um Sonho. Perfeito, Virgínia. Hacking para um Sonho, cinematograficamente falando, é um filme, inclusive, maravilhoso. Ainda tenho medo de muitas coisas e agora, conhecendo mais o medo, vai parar de me sabotar e me enganar. Perfeito, Rubens, é isso aí. Você já entendeu que o medo, como já até alguém falou aqui, é um sabotador. O medo não é algo para ser mantido, pelo contrário. Medo é um negócio que a gente tem que enfrentar. Se ele te travou, avança. Vai contra ele. Se ele te parou, vai para frente, não para por causa do medo, tá? Que você vai conseguir criar a coragem. A coragem é como se fosse uma mudança de sexo, né? O medo, que é um homem grosseiro e te segura, e a coragem, que é uma mulher fabulosa, né? Você faz a transmutação de sexo quando você avança para cima do medo, então o medo se transforma nessa mulher maravilhosa que é essa deusa, a coragem.